Olá, povo querido que curte teologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes da gente passar para o nosso bate-papo aqui com a minha convidada, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações também, porque realmente o conteúdo não para, são conteúdos muito interessantes, como esse aqui, inclusive, da playlist Vida Real, tá certo? Então não perde tempo, vai lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E aí, sem muita demora, eu já quero chamar aqui a minha convidada, Sara Jéssica, que não é a Sara Jéssica Parker, certo? Outra Sara Jéssica, uma menina super sorridente que vai se apresentar agora rapidamente. Por favor, jovem, apresente-se para todos nós que estamos aqui assistindo o Vida Real. Meu nome é Sara Jéssica, né? Tem que dizer sobrenome? Sara Jéssica Araújo Machado, as coisas assim. Não fala, Não é... você que sabe, você que vai se apresentar aí. Te vira. Meu nome é Sara Jéssica Araújo Machado, não preciso do sobrenome, só Sara Jéssica mesmo, ou Sara Jéssica tanto faz. Tenho 28 anos, beirando os 29 aí. Sou cristã desde sempre, nasci e cresci na Igreja Batista. Mas convertida eu tenho menos tempo, né? Porque filho de crente não é crentinho, e aí a gente tem que se converter também, né? Um dia. Então, mas sou da Igreja Batista desde que nasci. O que mais? Eu trabalho como social media, no meio do marketing digital, e acho que é isso. Tô solteira, graças a Deus. É isso que tem que falar? Aí é por sua conta, viu? Eu O nem graças a Deus perguntei tem que ir nada. junto, pastor. O solteira tem que ir junto do graças a Deus, é o casamento de Deus. Você que está falando, eu não perguntei nada ainda. Eu só pedi para você se apresentar. Quem está falando aqui é você, certo? Como as pessoas vão interpretar isso, aí a responsabilidade sua, tá certo? E minha Tranquilo. também, tô brincando, é minha responsabilidade também, porque a convidei aqui simplesmente para que ela fale da sua vida, porque essa é a playlist Vida Real, certo? Agora, quem vê a Sara Jéssica, alegre, sorridente, serelepe, brincalhona, pode pensar que ela é assim o tempo todo, certo? Mas, para o pastor aqui, nas nossas confidencialidades, no nosso momento de conversa de gabinete e momentos em off, não é? A Sara Jéssica já me contou um pouco da sua vida, da sua rotina, como é que está hoje e como é que ela vem vivendo já tem um tempo, tá certo? Então, por favor, Sara Jéssica, para que não seja eu, relate-nos um pouco de como é que é a sua rotina, como é que tem sido os últimos anos da sua vida. Minha rotina, assim, como a maior parte do meu trabalho é em casa, a minha rotina é muito mais caseira, assim, mesmo com trabalho, né? Não é mais simples trabalhar em casa, exige um pouco mais de disciplina do que quem trabalha fora, né? Mas a minha rotina é relativamente, não me procure de manhã cedo, começa por aí, porque de manhã cedo Sim. provavelmente você não vai me achar com facilidade. Mas assim, trabalho geralmente durante o dia, principalmente à tarde e à noite, e às vezes de madrugada, que a criatividade da gente vem de madrugada de várias formas, não sei porquê, mas ela vem, né? A madrugada alimenta a nossa mente de criatividade. E a minha rotina, assim, é trabalho. Ultimamente, vida social está um pouco complicada pelo quadro que a gente está vivendo, né? Mas mesmo sem esse quadro de pandêmico aí que a gente vive, a minha vida social é relativamente comum. Não sou muito também de sair, né? O fixo aí para a igreja, o fixo aí é a igreja mesmo. E como eu tenho vivido nos últimos anos, então é basicamente isso, entre trabalhos, estudos, tratamentos e vida espiritual mesmo, vida cristã na igreja ou trabalhando para o reino de outras formas, né? Eu trabalho também na Ajubuc, então não é só na minha igreja, eu trabalho para a Juventude Batista e graças a Deus a gente tem uma base muito forte, assim, na liderança da Ajubuc e a gente se apoia muito e graças a Deus, assim, a gente tem conseguido crescer bastante nesse sentido também. Legal. Me fala então sobre
esses tratamentos que você vem fazendo, né? Você tem uma doença que foi diagnosticada recentemente Uhum. e você vem fazendo uns tratamentos, inclusive esse ano também, né? Vivendo uma vida de tratamento, mesmo na pandemia. Tenta contar para a gente aí desde o comecinho, porque começou lá na sua infância, né? Você desde pequena já tem alguns problemas de saúde. Queria que você relatasse aqui para a gente. Então, eu já comecei a abrir um pouco disso, acho que desde o ano passado. Eu não contava tanto sobre isso, mas eu vi que muita gente realmente desconhece, né? Muita gente desconhecia, e as pessoas têm costume de dizer, estou com dores recorrentes em tal canto, e às vezes acha que só tomando uma medicação e pronto dá certo, mas às vezes é muito mais profundo do que isso, né? Então, às vezes, no caso da minha doença, às vezes uma dor nas costas não é só uma dor nas costas, é uma coisa mais detalhada e mais abrangente do que só uma dor nas costas. E a minha relação com a minha doença, assim, desde pequena eu tenho alguns problemas de saúde, né? Tinha recorrentes crises de gargantas e bebê eu tinha febre convulsiva e tudo, mas em relação à doença mesmo, de uns 5 para 6 anos de idade, eu comecei a sentir dores nas articulações das pernas e às vezes estava indo assim para a escola andando, a minha mãe me levando e dava uma dor na articulação da perna e doía ao ponto de eu sentar onde eu estava, porque eu não conseguia mais andar. Então eu sentava no meio da rua, sentava na calçada, muitas vezes no caminho da escola era o que acontecia, que era de manhã cedo, né? E aí eu não conseguia mais andar direito e sentava onde eu podia, assim, na hora onde eu estava, eu sentava. E esperava passar, de repente vinha, de repente ia embora. E nesse negócio, a gente procura o pediatra e tal, e fui a vários médicos e não sabiam o que eu tinha, até que uma pediatra, em alguns exames, disse, não, você tem febre reumática, né, uma coisa que eu sempre digo, toda criança que tem problema da articulação, que pode desenvolver futuramente alguma doença, autoimune ou não, sempre quando a criança diz a febre reumática, porque só existe, hoje talvez tenha mais facilidade, mas na minha época, né, de criança, que era entre 90 e pouco até 2000, assim, tudo era febre reumática. Era o Então, diagnóstico da vez. a virose de hoje era a febre reumática das crianças com dor antigamente, entendeu? Hoje tudo que você Sim. vai no médico é virose. Quando a gente era criança com dor em alguma articulação é febre reumática. E aí diagnosticaram com febre reumática e disseram, não, vamos fazer um tratamento porque os exames estão dando alto constantemente para a infecção. E comecei, eu tinha 7 anos quando eu comecei a fazer o tratamento com benzetacil, fiz por 8 anos, né, aquela famosa de 21 em 21 dias, né, que era de 3 em 3 semanas, fiz até os 15, porque com 15 anos os exames não estavam mais demonstrando uma baixa no nível de exames de infecções, então estava falando, tá tomando, mas se continuar vai só ser furado, porque não tá baixando isso aqui e não tá adiantando. E aí suspenderam. E as dores ainda aconteciam, elas não deixaram de acontecer, só era bem mais difícil, assim, era bem mais, de uma para outra era muito distante o tempo, né? E aí eu deixei de tomar as benzetacil, as dores continuaram mais aqui e acolá ainda por alguns anos, e quando eu tinha uns 19 para 20 anos mais ou menos, elas voltaram com mais força, né? Uma frequência maior, em uma intensidade maior. Então, essa frequência e intensidade voltaram força total e fiquei assim, até meus 23 anos, mais ou menos, para 24. Então, em 2016, eu senti uma dor, elas sempre vinham e iam embora, e eu senti uma dor que ela não foi embora. Não foi embora em um dia, em 3 dias, em 7 dias, e no final das contas eu passei 3 semanas inteiras sem andar direito, com essa dor, e a dor não ia embora. E era uma dor estranha, comparada às que eu tinha, né? E assim, quando a gente sente muito tempo de dor, você sabe se essa dor pode ser disso, pode não ser, você identifica até que tipo de dor se pode ser disso ou não, a gente identifica tudo,
né? Porque a gente se acostuma a sentir. Então, e aí a gente começou a ir de novo nos médicos e em reumatologistas e tudo mais, e foram passados muitos exames. Foram 3 meses de exames, assim, constantes, para poder descobrir alguma coisa, né? E aí, no final, eu passei de agosto até novembro fazendo esses exames, praticamente toda semana, aliás, eu fazia exame, né, com diferença pouca de um dia para outro, para eu estar fazendo outros exames, e no final das contas, deu alteração para 3 grupos de doença autoimune, né, e os das artrites, que acho que a que o pessoal mais conhece é a artrite reumatoide, do grupo das artrites, né, a mais conhecida, ou que o povo chama de artrose, que está dentro dessa doença de artrite. Sim. O grupo de colagenosas, que eu acho que a que o pessoal mais conhece o grupo de colagenosas é o lúpus, acho que a mais famosa das colagenosas é o lúpus, e o grupo das espondiloartropatias, né? A artrite é em toda a articulação, colagenosas, pele, espondiloartropatia, coluna vertebral. E eu acho que da coluna não tem nenhuma que é mais famosa, não, assim. Eu, por exemplo, tenho espondilite anquilosante, né? Fui diagnosticada com espondilite anquilosante, porque dessas 3 alterações, sintomas de doenças apareceram mais para o lado da espondilite. Não apareceu nenhum sintoma, por exemplo, de doenças do grupo de colagenosas, nem do grupo de artrites, né? Porque até a dor em articulação é diferente. Nas artrites geralmente fica inchado, vermelho, quente. As minhas não ficam assim. Podem inchar um pouquinho, mas elas não ficam do jeito que ficam em alguém que tem alguma doença de artrite. E aí, fui abençoada aí com a espondilite anquilosante, né? Tem outras pessoas na família que tem também. A minha prima, que muita gente conhece, foi inclusive a primeira coordenadora da Jubu, que é a Débora, até da Igreja Batista Candeias, ela tem artrite psoriática, né? Somos primas em primeiro grau e ela tem artrite psoriática que, por mais que psoríase seja na pele, ela não é da colagenosa, ela é do grupo da minha, que acomete a coluna vertebral. Tenho uma prima em segundo grau que também tem espondilite anquilosante, e o meu primo recentemente foi o Lucas, também muita gente conhece, ele é do grupo de louvor até de Candeias também. O Lucas, ele recentemente também está sendo acompanhado e foi diagnosticado aí com, possivelmente, não sei se é confirmado mesmo, mas possivelmente a espondilite anquilosante, né? Uma outra prima, artrite reumatoide. Então, não é comum ter, o pessoal diz assim, se você tem uma doença, seus filhos vão ter, não é comum, tá? Autoimune não necessariamente porque você tem, seus filhos vão ter, não. Mas a gente, por incrível que pareça, nós temos 4 agora primos em primeiro grau, 2 irmãos e eu e uma outra prima que tem doenças autoimunes. Então, é uma coisa que não é tão comum assim, embora as pessoas achem que está no DNA, não é assim também, não é simples assim. Mas eu fui diagnosticada com espondilite anquilosante com a junção de vários exames. Porque doenças autoimunes, eles precisam de muitos exames para poder diagnosticar, porque qualquer outro sintoma que eu tenho, eles podem me tirar da doença que eles me deram e me jogar em outra, porque tem muita coisa que é muito próxima, e são sintomas, e o decorrer do tempo, como são crônicas, que vão dizendo, de fato, o que é que a gente tem, né? Então, fiz tratamentos com medicações, comprimidos e tudo mais, não deu certo, todos os comprimidos para minha doença que passaram de tratamento, não deu certo, e hoje estou nos imunobiológicos, que são injeções, elas são diferentes as aplicações, assim, a maneira de tomar é bem diferente de uma para outra, né, os valores também são bem diferentes, mas como são valores altos, geralmente a gente precisa entrar na justiça para conseguir, enfim, e aí eu estou aí recebendo... Só um minuto. Antes de entrar nessa parte aí como é que tu chamaste essa última medicação? Imunobiológicos. Os imunobiológicos, certo? Sim. Antes dos imunobiológicos. Nossa. Biológicos.
Imuno de imunidade Supletivo. biológica e biologia mesmo, é imunobiológico. Supletivo, que travou minha língua agora aqui. Imunobiológicos, ok? Antes dessa medicação, estava fazendo efeito alguma medicação? Tu sentia melhorado, assim, melhora nessa questão da dor? Tinha algum efeito colateral? Como é que era? Olha, a melhor é porque, assim, a gente precisa de um tempo, as pessoas acham que quando você começa a tomar, começou a tomar, já já você vai começar a melhorar e aparecer bem nítido as mudanças com a medicação, e não é assim. Principalmente doença autoimune, porque para quem sabe, ou para quem não sabe, aliás, né? E para quem sabe também, mas as doenças autoimunes, elas são causadas pelo nosso próprio mecanismo de defesa, né? Então, até onde eu sei, não há nenhuma com cura, né, por conta disso, porque o sistema da gente, que quando entra alguma coisa ruim, ele ataca para expulsar, né? Por isso a gente tem febre, por isso a gente, enfim, tem tudo que a gente tem quando está doente, que é o corpo trabalhando para expulsar aquele ser que não é para estar ali, ou que está fazendo mal. A questão é que é algum problema, assim, enfim, alguma loucura que dá aí no sistema de defesa da gente, que ele pega células que são boas, saudáveis, e ele reconhece como se não fossem. Então, eles começam a atacar essas células, e dependendo de quais células sejam, causam as doenças, né? Muitas, os médicos ainda nem sabem absolutamente quais células são atacadas, por que são atacadas. É muito difícil, porque realmente é uma descompensação do sistema, nosso sistema de defesa. Certo. Então, por isso que existem tantos grupos de doenças autoimunes diferentes. Existe, acho que 143, 123 mais ou menos, é um número de quase 150, vamos colocar assim, no arredondado, 50, doenças autoimunes diferentes. Então, é muito difícil. É difícil de identificar, é difícil de um diagnóstico preciso, é tudo muito difícil. Então, assim, a gente quando começa a fazer tratamento, tem que ter uma paciência muito grande, porque talvez ele comece imediatamente a melhorar, e talvez não, né? A minha prima começou a fazer um tratamento com a medicação que eu comecei o meu também, e nela, quando ela começou a fazer, já melhorou alguns dos inchaços dela e tudo, que tem artrite, né? Uhum. Para mim já não foi a mesma coisa. Eu passei mais de 2 anos tomando essa medicação, tanto o comprimido, os comprimidos no caso, que são vários, quanto depois na injeção, porque meu organismo começou a rejeitar a medicação e o meu médico mudou para injetável. Ele disse, não, é injetável, como você tá acontecendo isso aqui, vamos na injetável ver se dá certo. E aí eu comecei a tomar, né, me internavam uma vez por semana para poder tomar essa medicação, mas mesmo que eu já tivesse mais de 2 anos tomando, não fazia um efeito assim muito grande, uma diferença muito grande para mim, não. Sabe, as dores, elas melhoraram a intensidade, um pouco da intensidade, elas não eram tão fortes assim, né? Mas a frequência não, era o tempo inteiro. Desde a dor que deu em agosto, de julho para agosto de 2016, que ela não foi embora, que eu comecei a fazer os exames, ela deixou, a articulação que ela estava deixou de doer, mas outras não começaram a doer em sequência. Então, desde esse período de 2016 até recentemente, eu não parei de sentir dor nenhum segundo de nenhum dia, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma mesmo. Então, não, a frequência não, era direto, o tempo inteiro com dor, o tempo inteiro. A intensidade era a única coisa que a medicação melhorava um pouco, né? Entre doer menos e doer mais, era só isso. Mas também não era tão eficiente, né? E as reações eram a pior coisa. É isso que eu ia As reações perguntar. difíceis, muito, muito difíceis, porque a questão de... A primeira coisa que dá é a náusea, muito forte,
né? Eram náuseas muito fortes mesmo, e quanto mais o tempo passava, pior ficava, ela não melhorava, né? Passavam remédios fortes para náusea, para ver se melhorava e também não melhorava. Então, a náusea era absurda, de não conseguir comer direito, de tanta náusea e, assim, a perda também, o cabelo caía um pouco muito, né? O cabelo caía um bocadinho, né? Os pelos de sobrancelha, cílios caíam um pouco também. E aí, dores de cabeça, eram muito fortes as dores de cabeça que as medicações causavam, né? Uma delas era mais isso. Outras, quando foi mudado para uma outra medicação, para uma outra tentativa, que não tem toda essa diferença. Não é a mesma coisa de você ter uma enxaqueca e ter vários tipos de tratamento. Não é assim. No meu tem relativamente 2 tipos de tratamento, de medicações para tratar, e se, dependendo do uso delas, assim, da conjunção, porque algumas você toma 2 juntas, 3 juntas, aí não, essas duas aqui. Dependendo de como seja, a gente tem que passar para o imunobiológico justamente porque elas não dão conta, né? Não melhoram. E aí as reações eram basicamente essas, outras me deixavam tonta, outras eu não ficava muito tonta, mas o meu sensorial, ele ficava um pouco afetado. Até na conversa eu falei sobre o acampamento da Jubuca de 2019, de jovens, que o pessoal falava assim, tu tava escondida, né? Era? Que a gente só te via cantando lá na frente, ou às vezes na hora da refeição. Mas era isso, eu tava tomando essas medicações e eu me medicava, muita gente presenciou isso, inclusive, eu me medicava e alguém me ajudava a ir para o quarto, ajeitar algumas coisas do acampamento, porque eu não conseguia ficar, não ficava tonta, mas quando eu ia aqui, de repente eu estava pendendo para o lado, porque inconscientemente, porque a medicação fazia isso, né, essa modificação. Ou a enxaqueca horrível, a enxaqueca, assim, que inclusive no dia que a gente voltou do acampamento, estava muito pior, e no outro dia eu fui para emergência porque eu não conseguia mexer nem os olhos praticamente, assim, como se tivesse várias bombas na minha cabeça, eu não conseguia fazer nada, e assim, foi um dos períodos mais difíceis, eu acho, que eu passei de reação à medicação. Então foi quando o meu médico disse, olha, não está surtindo aqui, não está dando, então vamos mudar aqui para outra opção que tem. Então, dessas medicações que tem para o meu tratamento não deram, aí foi quando ele disse, vamos para o imunobiológico, porque essas reações não estão dando certo, e você não está vivendo normal, e isso não é legal, então foi quando ele mudou. Mas basicamente era isso, as reações são muito ruins, não é a mesma para todo mundo, né? Tem gente que toma a medicação que eu tomava e que não sente praticamente nada. Eu tenho uma prima que toma a que mais me dava assim reações horríveis, né? A Débora, por exemplo, ela toma uma das que me dava reações muito ruins e ela não sente absolutamente nada. Nada de náusea, nada de nada. Então, a gente tem que aprender a respeitar o nosso organismo e ele funciona diferente para todo mundo, né? As reações podem ser iguais, como podem ser muito diferentes. Então, a gente tem que aprender a dar uma respeitada assim no organismo da gente, sabe? Que às vezes ele realmente pode aguentar mais ou menos alguma coisa e tudo bem, não tem problema. E aí, o seu médico recomendou que você ingressasse agora para essa medicação dos imunobiológicos. Isso. Agora saiu. Agora Certo? saiu. Eu fiz ali um gargarejo e aí saiu. Os imunobiológicos. Qual foi a diferença maior, certo? Tá sentindo bem com essa medicação? Como é que tá isso? Então, com essas eu senti um pouco mais de diferença. Não dá para dizer ainda fez total diferença, porque eu devia ter começado o tratamento ano passado, mas como ano passado a gente teve o problema do início da pandemia, né, a quarentena e tudo mais, deu uma atrasada em tudo. E aí eu comecei realmente a tomar as medicações no começo desse ano. Então, assim,
algumas demoravam para chegar, e quando chegava, às vezes chegou no hospital, se você não for logo buscar e for outras pessoas, provavelmente acaba, e se você não vai buscar, fica lá. Mas a primeira vez, as outras não, as outras já chega realmente para aquelas pessoas que já pegaram e tem que pegar dia X, aí já está lá todo mês. Mas a primeira vez para pegar, você ligou, tem, corra para pegar, né? As outras ficam agendadas já para você, já chega lá, não tenho o que reclamar do SUS nisso, porque eu, por incrível que pareça, eu não tenho sobre isso, eu não tenho o que reclamar. Mas, assim, sobre a medicação em si, eu comecei em janeiro com uma medicação. O imunobiológico foi difícil, né? Vamos lá, o nome da medicação é Adalimumab. Eu comecei com. Vocês vão aprender aí o nome das medicações imunobiológicas? Esse nome árabe, né? Seu, né? Tá? Você tem uma filha e botar Adalimumab, pode chamar de Adinha, entendeu? Tranquilo. Adalimumab. Um nome árabe muito bonito. Sim. Todo mundo já começa a tirar onda comigo a partir do espondilite anquilosante, já diz como é o nome disso aí, que coisa esquisita, que realmente é estranho, gente, é esquisito o nome da doença, né? Mas, assim, é o nome da minha filha, né? O pessoal diz assim, que filha? A minha filha mesmo, a doença, a minha filha, que convive comigo o tempo inteiro, meu outro eu. Mas eu comecei no Adalimumab, que tem um nome aí, todas elas têm um nome e apelidinho mais fácil, né? Que é Umira. É mais fácil do que o outro. Eu comecei nele, e uma aplicação a cada 15 dias, né? Então, era tranquilo. Dava reações chatas também, a náusea dava. A náusea é uma parceira de todas as medicações, eu acho. Você diz assim, eu tomei um remédio, estou fazendo tratamento para não sei o que, me deu uma náusea, estranha se o tratamento não der uma náusea, porque geralmente é muito difícil não dar náusea, né? Não, no povo. Mas, independente de qual seja o tratamento, mas a náusea e a questão de como se fosse uma sonolência, sabe? Mas não para você querer dormir, mas aquele cansaço, aquela fadiga, que inclusive a doença já causa por ela mesma, não precisa uma medicação causar, mas a medicação piora um pouco a questão da fadiga, né? Então, você fica mais quieta ali, mais na sua, porque você realmente não tem saco de estar fazendo as coisas, a medicação está agindo, e assim que você toma tantos comprimidos, desde os ANS, tá? Dos ANS, quanto os imunobiológicos ou imunossupressores, quando a gente se medica, ele baixa tudo que a gente tem de imunidade, né? Ele baixa todo o teu sistema de defesa, ele vai ficar mais baixo. Então, quando a gente se medica, a gente não pode ficar também, por exemplo, na época que eu tomava medicação comprimido, eu tomava o metotrexato, são nomes lindos, viu, pastor? Tomava o metotrexato e era via oral ainda. Então, eu vou em algum lugar, dependendo do lugar que a gente fosse, a gente usava máscara pré-pandemia, né? Não tinha nada a ver com pandemia, a gente usava para ir nesses lugares porque a medicação baixa o sistema de imunidade. Então, já tomei a medicação quando era injetável e vim para casa e um motorista do aplicativo deu uma tosse, cheguei em casa no outro dia amanheci muito gripada. É basicamente esse tipo de coisa, de ver uma amiga, ela tá gripada, passa 2 minutos conversando, abraça e tal, chega em casa no outro dia, cai doente. É esse tipo de coisa que acontece. Sem estar com a medicação, principalmente estando. Então, ele baixa muito a questão da imunidade. E a gente tem que ter um cuidado bem maior nesse período, né, por essa questão, que qualquer coisinha realmente vai afetar, né, e o nosso sistema de defesa, que já não é muito lá essas coisas, ele fica mais vulnerável. Então, ele tem esse efeito, né, e com os dias ele vai estabilizando mais a questão da imunidade, mas quando a gente toma, ele baixa tudo que a gente tem de imunidade para poder começar a trabalhar, né, então tem essa questão, por isso que a gente fica mais afetado, mais cansado, mais fadigado e tudo mais. Mas é basicamente assim, não tenho tanta reação ruim quanto a dos comprimidos,
ou a injetável que não era imunobiológico, não tenho tantas reações ruins. Nessa, eu tomei até fevereiro, até março, esse imunobiológico, né, o adalimumab, o Humira até março. Mas aí o sistema de saúde, né, não lembro se foi o Ministério da Saúde mesmo, como foi, mas aconteceu algum babado aí, que eles não sabiam quando iam repor nos hospitais essa medicação. Então, eles não tinham previsão, a previsão era talvez para maio ou junho. E o talvez deles para maio ou junho, talvez chegue lá para o final do ano, né? Se eles dizem talvez maio ou junho, você já sabe que não vai ser nunca em maio ou junho. E nós não podíamos ficar sem medicação, meses sem medicação. E aí, o que é que começaram a fazer? Trocaram nossa medicação para outras que eles estariam repondo, já que essa não tinha previsão. Então, a gente foi mudado para outra medicação, algumas pessoas para umas, outras para outras, e eu fui mudada para o certolizumab pegol. What? Uma cara de essa eu não vou nem tentar falar. De jeito nenhum. Pegol, que tem um nome carinhoso de Cínzia. Cínzia, não na cor cinza, é Cínzia, e Cínzia com M, Cínzia. E um nome mais bonito que o Mira, tá? Cínzia, e aí começaram a, assim, disseram pra gente pegar e tudo. Não peguei no período certo, tinha acabado, porque muita gente foi mudada e pegou. E aí, a primeira vez que eu ia pegar, aí não tem lá disponível sempre, né? Aí eu tive que esperar chegar. E atrasou um pouco o meu período de medicação, porque o dia que era para eu ter tomado outra dose eu não tomei, porque não tinha essa medicação ainda. E no começo eu precisava de 3 caixas dela, que são 6 injeções, porque são 2 dentro de cada caixa, e elas são dadas de maneira diferente, então eu precisei ir, assim, precisava de muitas para eu ir buscar. E aí quando chegou eu fui. Essa tem me dá umas reações um pouco diferentes da outra, não é a mesma aplicação, não é da mesma forma. A outra era uma a cada 15 dias, era uma caixa com 2, eu pegava uma vez por mês, uma a cada 15 dias. Essa eu peguei 3 caixas, cada uma com 2 também, mas elas são dadas juntas. Essa medicação são 2 injeções juntas. Não juntas de na mesma hora pá 2 furos, não, mas são juntas porque depois de aplicar uma, aplica a outra. E não pode no mesmo lugar, nem as duas, nem na próxima aplicação, o lugar que foram as anteriores. Então, as minhas primeiras, eu tomei uma em cada coxa, por leseira. Era para ter tomado uma na coxa e uma na barriga. Eu tomei uma em cada coxa. Quando foi agora, no sábado, que essa tem um tempo diferente, né? Nas primeiras, o dia 0, o dia 14 e o dia 28 são com 2 semanas de diferença. Então, de 0 para 14, 14 para 28. E aí, eu tomei as 2 no dia 0. As 2, sábado agora, no dia 14. E as próximas 2, no dia 28, que vai ser só em maio. A partir daí, eu vou começar a tomar 2 juntas, porém, uma vez no mês só. Então, vai ser mais tranquilo. E as primeiras foi uma em cada coxa e as próximas não podiam ser no lugar das anteriores. Então, eu não podia aplicar na coxa. Aí eu tive que aplicar na barriga, né? Que eu já tomei medicação na barriga por um tempo, né? E aí, não é... O pessoal fala, meu Deus, a barriga não é tão horrível assim. Mas 2 é. Eu lamento informar que 2 é muito ruim. Então, eu tomei uma em cada lado da barriga e tô desde sábado sofrendo, com dores, assim, muito sensível. A área das injeções na coxa não ficou tanto, por tantos dias, mas a barriga ficou. E aí, assim, tô nesse mini sofrimento aí, porque essa medicação agora, ela é extremamente concentrada. Ela é grossa, ela é muito oleosa. Tem a bolinha da oleosidade, se você mexer ela demora a chegar do outro lado, de tão oleosa que ela é. Quando você abre que sai o pinguinho, você abre a seringa, sai a gotinha da medicação, né? A gotinha lá. A outra não. A do Mira, ela sai a gotinha e escorria. Essa saiu a gotinha e ficou. Ela ficou na ponta, sem escorrer. Ficou do jeito que ela estava. Quando eu olhei, assim que a minha amiga que
aplica, ela é enfermeira, e graças a Deus pela vida dela, que ela vem aplicar minhas injeções, e assim, quando ela tirou a tampa da seringa que a gota saiu e que ela não escorreu, ela olhou para mim já assim, já com aquela cara de vai ser um pouco sofrida essa. E realmente ela arde muito, assim, ela é muito dolorosa mesmo. Ela arde da hora que começa a entrar até a hora que sai. Eu me sinto uma fracote, porque eu passo a minha vida toda tranquila, assim, com tudo. Ah, precisa fazer cirurgia, massa. Precisa levar a injeção, tranquilo. Precisa fazer isso, tranquilo. E ela, involuntariamente, eu comecei a chorar muito, porque ela realmente é muito dolorosa. E eu fiquei, meu Deus, todo mundo diz que eu sou forte, eu sou tão fraca. Olha, eu tô chorando por causa da injeção. Mas realmente é muito difícil. Essa medicação que eu tô tomando agora, eu acho que foi a medicação mais difícil que eu já tomei na minha vida, e eu passei 8 anos tomando uma bezetacil a cada 3 semanas. Então, essa é a Nossa. medicação mais difícil que eu tô tendo assim, na minha vida, de verdade. As reações não são absurdas, eu não fico tão nauseada, não fico assim, tão ruim, não fica tão ruim, mas ela é muito dolorosa, de verdade, assim, bastante Minha dolorosa. irmã, não. Só você me contando aí, contando pra gente como é, quem é que tá achando você fracota, sabe? E sem Né, coragem, às vezes eu porque posto, tá? Tem gente que fala, eu tenho horror à injeção. Eu digo, gente, vou postar uma coisa aqui, sendo furada. Eu postei no meu Reels do Instagram, essa eu não postei assim, para ter ideia, eu postava da outra sempre. Toda vez que eu ia tomar, eu postava, filmava a caixa, filmava abrindo a caixa, filmava a minha seringa, que era linda, gente, tinha glitter na seringa, ela era maravilhosa, e essa não tem glitter, essa é um cinza, a do cinza é um cinza, tá? Tudo bem. Trocadilho, né? Mas, assim, é muito linda a seringazinha, assim. Eu fico admirada com a seringa. Eu acho a coisa mais linda. Eu queria juntar tudinho, assim, pra... Não pode, né? Mas eu queria guardar tudinho. Não pode, assim, são minhas, né? Mas eu acho que não é muito saudável você juntar a seringa lá no negócio. acho que não. Porque, para quem não sabe, a medicação dos imunobiológicos, eles vêm dentro já da seringa. É uma seringa preparada já com a medicação dentro. Eles Deu não para vêm... entender, assim, pelo que você falou, deu Pois para é, entender ela que já ela já vem vem pronta. toda pronta, toda preparadinha, para não deixar realmente se perder, para não ter que ficar puxando de alguma coisa, para não deixar se perder nenhuma gota, gente, porque quando eu digo que elas são caras, elas são mesmo, tá? Cada caixa de imunobiológico, elas variam de 7 a 14 mil reais, as caixas. Né, eu tomei uma, né, a minha passada, o valor dela modificava entre 11 a 14 mil. Ela é muito cara, cada caixa com duas, não é o período de medicação, não, é Muito cada caro. caixa. Então, assim, elas são medicações caras, por isso que às vezes precisa entrar na justiça e garantir que aquela pessoa de fato precisa, porque elas são realmente caras. E aí, essas, eu filmei uma vez, uma das aplicações, que foi a primeira, né? Ainda não saí das 2 semanas de diferença do começo, mas a primeira, e dá para ver, inclusive, a dificuldade na furada, dá para ver, assim, aquela fura é um pouco mais grossa, a agulha não é grossa, mas um pouco mais grossa que a outra, porque é mais concentrada mesmo, ela precisa de uma abertura maior. E eu botei no Rios do Instagram, essa, não conseguiu filmar a outra, eu não consegui. Assim que ela começa a injetar e ela acaba a minha pressão baixa muito, muito, das minhas unhas ficarem muito roxas mesmo, e de eu começar a me tremer involuntariamente. Assim, a medicação, enquanto ela vai entrando, isso vai acontecendo, sabe? E aí eu não consegui filmar a outra, e a da barriga eu não filmei porque realmente a barriga ela é mais sensível do que a coxa, então foi muito sensível mesmo, e ainda bem que eu não filmei, eu não teria postado, porque foi bem mais complicado. Ficou assim, um calombo muito grande na barriga, em um dos lugares, no primeiro lugar que eu tomei, ficou muito vermelho, ficou assim, subiu a pele, ficou vermelho e inchado e muito assim, acho que seria um pouco para as pessoas que não gostam muito, que eu sempre aviso, gente, vai ter furada aí, ia ser um pouco agonizante, assim, para as pessoas. Então, não. Se eu tivesse
filmado, não teria postado, mas eu não fiz. Né? As próximas talvez, que são na coxa é um pouco mais suportável assim do que na barriga. Mas é assim, reações comparadas às medicações que eu tomava via oral, elas são muito melhores mesmo. Mas a questão ela é bem dolorida, assim, essa que eu estou Sei. agora, ela é bem dolorida. E eu não sei até quando, né? Não é tipo, mas e quando voltar a outra? Vão te trocar de volta? Não pode estar constantemente trocando assim, meu povo, não é assim que acontece. Então, creio que não vou voltar, talvez num período longo com essa, possam voltar depois, mas eu não sei como é que vai ser. E, assim, é se acostumar mesmo, porque se a doença não tem cura e você vai ter que tratar, você vai fazer o quê, né? Às vezes eu fico frescando mesmo, eu tiro onda com as coisas, o pessoal, mas tá fazendo piada com isso, eu digo, vou fazer o quê? Sentar e chorar? Vou passar o resto da minha vida sentada, vou chorar pro resto da vida, porque não tem cura o negócio, né? É crônico o troço, então não vai... É degenerativo, a doença degenerativa, né? Que não é que os órgãos vão falhando como todo mundo pensa. A doença degenerativa não é assim, porque a doença faz com você, nenhuma medicação desfaz. É dali pra frente. Isso é degenerativo. Então, é se acostumar mesmo, gente. A gente se acostuma até coisa ruim. É isso. Certo. Diante de tudo que você falou agora, como é que isso afeta a tua rotina, teus projetos? E você vai me dizer quais são os seus planos para o futuro, depois aí eu quero que você me diga, certo? Tá. Mas hoje, em que isso afeta, certo? Porque mexe no teu humor, mexe no teu sono, na tua alimentação, na tua vida social, certo? O que mais, assim, você poderia dizer para a gente que isso tem afetado, né? Ou não afeta nada, assim, porque eu acho muito difícil não afetar, né? Só pelo que você falou aqui para a gente, o que você, quando eu pergunto isso, o que é que mais vem à tua mente quando eu pergunto isso? O que mais vem à minha mente é o seguinte, o pastor fala assim, a pessoa sorridente, às vezes não, né? Geralmente o pessoal diz que eu sou antipática. Não que eu ligue, eu não ligo, tá tranquilo, né? Irmã, Assim, isso aí, qualquer pessoa que sim, vive um negócio por mim tá desse, tranquilo. tô Assim, falando é sério. antipática. Tranquilo, realmente eu não fico afetada com quem me acha antipática, eu acho Não, peraí, vou te ok. interromper porque... Não, vou te interromper. Porque, irmã, tem gente que já nasce parecendo um pincher, né? Não tem um pincher? Que não pode... Sim, Não pode, pode você dizer não pode nada que... falar, você não pode falar manso, você não pode falar normal, que o pincher é irritado o tempo todo, né? E não tem doença, não tem nada assim que justifique, Não, eu tipo, sou sei aquela que se lá, eu brigar com a pessoa alguma fica coisa tem, irritada. né? Se eu tô brigando com você, brigue comigo. Não fique só. Não, briga comigo também, que eu quero que tu brigando, entendeu? Eu fico irritada Mas, porque não irmã, briga comigo. não, mas A loucura desse nível. conviver com a dor, eu tô me antecipando aqui, não é nem pra eu estar falando isso, porque não é meu lugar de fala, é o seu. Mas conviver com a dor, eu que sou homem, homem parece que sofre mais com a dor do que a mulher. Bastante Tem até mais. aquela piada que o pessoal diz que um homem com uma mulher, uma mulher na dor de parto quase consegue saber o que é um homem com febre. Sim, Tipo isso, né? basicamente isso mesmo. Porque eu já tive dor na lombar, assim, durante alguns meses, que começou a irradiar para a perna. Isso, meu Deus, tomava remédio e não passava. E foram alguns meses. E eu fiquei irritado, certo? Dava aquelas patadas, depois de pedir A gente fica desculpa. mesmo. Fica mesmo. Minha irmã, olha, sério mesmo. Se tem alguém que tem motivo, razão para ser irritada e dar umas patadas de vez em quando, aí é você mesmo, certo? Só deixar você bem tranquilo em relação a isso. Não, eu já dou patada apesar de estar irritada, né? Porque assim, o meu jeito. Eu acho que afeta muito no humor, muito, assim, de Sim. verdade. Essa questão de ficar irritadiço, porque você está sentindo dor o tempo inteiro, então você fica irritadiço. Ou a questão das patadas que você falou é muito real. E a gente se sente culpado de certa forma, porque você olha para a pessoa e diz: poxa, essa pessoa nem merece isso, porque não é culpa dela, embora também não seja minha, mas
a gente sente muito, sabe? A mudança de humor não é que a gente fica como se fosse bipolar, não é assim. Mas ficar irritadiça é uma coisa muito comum. Não ter paciência com tanta coisa é muito comum, porque você já está ali com o andor o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Às vezes você anda e está mancando, as pessoas não entendem, né? Eu, quando dá nas articulações das pernas, eu ando mancando mesmo, literalmente mancando, como se eu tivesse um problema de aleijamento e tal, e nem tenho, mas, assim, é muito complicado essa questão, porque tem pessoas que não entendem. Você manca e não entende, ou a sua insônia, né? A insônia realmente para mim afeta bastante, né? Há alguns anos eu sofro com ela e depois os imunobiológicos pioraram muito, a questão da insônia piorou muito, né? Assim, eu estava ontem brincando com a Rízia, né? Pra quem não sabe, a Rízia é minha irmã mais velha. Eu estava brincando com a Rízia dizendo assim: olha, eu ouvi a hora que você estava se ajeitando para ir trabalhar, tá? Você estava atrasada para ir para o trabalho. E eu fiquei tirando onda com ela porque era 6 e pouco, assim, 6 e alguma coisa da manhã, eu ainda não tinha dormido. 6 e pouco da manhã de ontem. E aí você pensa, então não dormi à tarde também, para repor o sono. E aí você pensa, nossa, então à noite ela vai dormir mais cedo e acordar. Eu dormi mais de 4 horas da manhã de ontem para hoje. Né? Às vezes teve uns dias atrás que eu dormi 9 horas da manhã do outro dia. Então afeta na questão da minha. À noite cedo eu tô bocejando. Bocejando muito, como se eu tivesse com muito sono. Mas o sono não vem, e eu deito de madrugada e reviro a madrugada inteira e ele não vem. Então, dizer assim, tá bocejando é porque tá com muito sono, não necessariamente. Então, assim, afeta muito a questão do sono. E não dormir direito também afeta a questão do humor e de É tudo. isso que eu ia falar. Porque, assim, a gente sabe que biologicamente, quimicamente, quando a gente dorme à noite, aquele clima da noite, as questões químicas e biológicas fazem com que o nosso sono ele seja um sono de repor energias, né? Um sono que faz a gente descansar, um sono que faz, enfim, tudo, tudo. E quando a gente não dorme, sabe, vai chegando, eu vendo aqui, deitada na cama, vendo aqui da janela, o dia amanhecendo, é aquela pressão, assim, parece que tem uma pressão aqui na minha testa, aquela pressão toda, uma coisa assim, como se estivesse pressionando o meu juízo, e porque eu não consegui dormir. Então, modifica a nossa mente, ela fica assim modificada, porque não é certo, não é bom, né? Para quem trabalha à noite, por exemplo, se acostuma. O sono da manhã, de dia, não vai ser igual ao da noite, mas você vai repondo. Mas quando você não dorme e não repõe tanto, é muito complicado. E as pessoas olham para você e dizem: por que você não deita cedo? Eu disse: realmente, gente, um gênio desse deveria estar inventando coisas para a NASA. Porque é um gênio, pessoa. Se eu não consigo dormir à noite, gente, olha a solução: dormir cedo. Como eu Deita nunca pensei cedo. nisso. Eu nunca pensei nisso. Nunca, sabe? É uma coisa assim, é uma Meu sonho, né? inteligência que não dá. Eu nunca pensei nesse negócio, entendeu? Essa pessoa, você tá de mau humor, a pessoa diz assim, mas fica bem, fica de bom humor. Eu disse, nunca pensei em ficar de bom humor quando eu tô de mau humor. Não é? Uma real. É um conselho muito sábio, sabe? Sabe? Eu dou graças a Deus, assim, porque existem essas pessoas sábias. Não Porque fique se assim, dependesse da minha sabedoria, eu nunca teria pensado nessas possibilidades. Entende? né? Então, Não, e tu me falaste daquelas pessoas que chegam criticando porque tu conta a tua história da doença e tal. Não foi? Não teve um lance se assim? vitimiza. Ai, se vitimiza. Cara, eu não acredito que tem gente Vitimização. assim, não, sério mesmo. Não. Tem. Esse pessoal, essa galera que fala essas bobagens aí, que você falou antes, beleza. Mas a pessoa vir, poxa, a pessoa já tem uma doença autoimune, Sim. certo? Não vamos fazer de coitado, mas também não precisa espizinhar, não é? Não precisa cutucar a pessoa, cutucar a onça com vara curta. Tem gente que merece, às vezes, uma resposta meio, não é? É. Não, e assim, a gente pode falar, porque eu adoro responder, certo? Eu adoro dar resposta grosseira, eu acho que faz parte de mim mesmo. Se você quiser, a gente marca uma hora, você fica falando as coisas, eu te respondendo, que a gente tá tranquilo. A gente vai É uma fazendo figura. isso. A gente vai fazendo, mas tem gente que. Isso tem para várias situações, né? Eu Meu nunca vou Deus. pegar uma pessoa, por exemplo, que tem problemas psicológicos,
ou ansiedade, ou depressão, crise de pânico, essas coisas. E eu digo, eu tenho uma amiga muito próxima, assim, é muito amiga minha, embora ela não more no meu estado, que a gente conversa muito, e ela tem problemas psicológicos muito sérios e tudo. E a gente sempre conversa, e eu falei para ela, você sabe que o seu problema psicológico causa inconscientemente você se colocar no papel de vítima constantemente. Não é porque a pessoa quer. Isso naturalmente acontece porque a doença faz com que aconteça. Então eu falei para ela, você pode melhorar isso, mas você tem que reconhecer que a doença faz você agir assim. E depois disso, porque eu não vou dizer que a gente não exista um papel de a gente se colocar no local de vítima em muitas vezes. Eu me coloquei várias vezes, é natural acontecer, e nem é porque você quer, você não planeja, é uma coisa inconsciente, sabe, de dizer assim, mas eu não posso fazer isso por causa da doença, não posso fazer tal coisa por causa da doença, e isso é você se colocar num lugar de vítima, até algumas justificativas que eu dava no começo, mas eu sou irritadiça mesmo, porque eu vivo com dor, e a minha doença faz isso, e eu falei, ok, mas e aí, a doença ela está em você não é a doença, então você pode tentar controlar isso, você não vai conseguir sempre, porque é natural, é inconsciente, você vai ficar mais irritadiço, enfim, tudo isso, mas sensível para algumas coisas também, né? Mas você sabendo que a doença te causa essas coisas, você sendo uma pessoa que a doença está em você, não é você que vive na doença, ela vive em você, e você está aqui, a doença é uma parte de você, né? Mesmo que seja uma parte eterna, no meu caso, não é eterna, ela é terrena, até eu morrer, mas a eterna não é, quando chegar no céu, né? E, inclusive, se a medicação me fizer não sentido algum dia, eu vou achar que com certeza eu estou no céu, porque eu vou achar esquisito, né? A gente sente essa coisa toda também. Mas tem pessoas que falam, você está falando isso, está fazendo isso, e tudo é a doença. Você fala, não vai para tal canto porque tudo é a doença. Assim, você nem tem doença, eu não fico reclamando que você é um pé no saco. Por que você tá sabe que você é chato? Você é chato. Aí eu não fico dizendo, você nem tem doença, eu vou dizer, você é chato e tal. Então imagina quem tem, né? Então sim, a gente vai constantemente. A gente vai sim, às vezes, se Não, mas colocar eu no sou papel pastor, de mas eu tô. vítima da história, assim. Às vezes a gente vai, isso vai acontecer. Às vezes vai acontecer, mas não é porque a gente se sinta uma pessoa, Exato. ai, meu Deus, coitado, não é assim também. Mas eu reconheço às vezes eu me coloco nesse papel, porque as pessoas dizem assim, você não pode viver para a doença, principalmente quando é os parentes da gente. Gente, os parentes, você tem gente doente na família, assim, de qualquer doença que seja, eu sei que você tenta entender a dor da pessoa, você tenta se colocar no lugar e você sofre junto, eu sei disso, eu sei. Mas tem coisas Por favor. que você dizer não vai ajudar, entendeu? Vai, inclusive, atrapalhar quando você chega e diz assim, você não pode viver para a doença, isso é certo, não tem para você falar isso não. Faça o que você conseguir fazer, você tentar levantar a pessoa assim, isso não é problema, não é. Mas se as mesmas pessoas que dizem não viva para a doença são aquelas que quando você diz que vai fazer alguma coisa diz, mas olha, tu tem esse problema, não seja essa pessoa. Ou você é a pessoa que levanta a outra, ou você é a pessoa que vai ter medo de tudo que a outra for fazer. Você ficar no discurso não viva para a doença, quando ela disser que quer fazer alguma coisa, você é a mesma pessoa. For com o discurso de, mas olha, a doença não dá um nó na cabeça da gente, isso não é legal, sabe? Não é legal, muita coisa que o povo diz fala sem intenção, tentando fazer a gente sentir melhor, né? E eu entendo isso. Mas tem coisa que não precisa se dizer, entendeu? Que a gente já passa, a gente já sabe. Algumas pessoas ficam, mas se isso aqui assim, assim, não tem um mais se. Algumas situações a gente precisa respeitar o período que a gente está passando. Se está passando um período mais de dor, a gente tem que respeitar e você também. A gente tem que se acostumar. Gente, não é fácil, sabe? E se acostumando com algumas coisas, assim, não é de uma hora para outra, não é simples, não é fácil, né? O pastor falou sobre a questão do afeto social, muito, muito. Eu passei anos, por exemplo,
Eu brinquei no começo falando sobre a solteirice, pastor, mas assim, eu passei anos sem cogitar relacionamento amoroso, porque eu pensava assim, a pessoa vai ter que conviver comigo. Eu já tenho amigos e familiares que se preocupam comigo o tempo inteiro. Tudo que acontece, um dia desse eu estava na cozinha, minha mãe deixou uma panela no fogo e foi na minha avó. E aí eu fui olhar a panela e eu, será que tem que desligar essa panela? E achava que minha mãe estava em casa. Aí eu, mãe, tem que desligar essa panela? Aí ela não ouviu. Eu falei mais alto, mãe. Aí meu pai, que estava na oficina dele, coitado, tipo, correndo assim na cozinha. O que foi? O que foi? Gente, e eu sinto assim. A gente entende a preocupação, mas eu me sinto. Você sente um peso também, sabe, em você. Você, poxa, a pessoa direta alerta ali, achando que você vai se sentir mal, que você vai. Sabe? E isso é tão estranho pra gente, todo mundo tá sempre alerta ali para você, todo mundo tem que estar prestando atenção. E eu pensei por muito tempo, cara, se eu arranjar alguém, é alguém que eu estou trazendo para minha vida. Quem já tá, já tá. Se eu trouxer mais alguém, é mais uma pessoa para se preocupar e tudo. E ninguém é obrigado a carregar essa carga comigo. É uma carga minha que eu preciso carregar, porque ela é minha. E eu passei muito tempo assim, sabe? Não quero isso aqui, porque se tiver isso aqui, é mais uma pessoa para se preocupar, vai carregar uma coisa que não é da pessoa. A gente namora pensando em ter um futuro com a pessoa, lógico, né? Então eu penso, será que as pessoas vai ter querer esse futuro? E se a doença eu posso, daqui a um tempo, estar em um período de remissão, que a gente chama, quando a doença meio que estaciona, ela não está avançando, a gente chama de período de remissão. A gente não fica curado, mas ela não está avançando, então é como se estacionasse, está no pause ali da doença. E depois de anos de medicação, a gente pode entrar nesse período de remissão. Mas e se não entrar? E se a doença continuar avançando? O ápice da doença, ele não é fácil. O que a gente chama do ponto alto da doença, no caso da espondilite anquilosante, ele não é simples. Não é um ápice, não é uma coisa simples. É complicado. E eu brinco com isso também, às vezes, sabe? A minha mãe diz, a gente vai fazer um banheiro no seu quarto. Eu digo, mas adapta o banheiro, hein? Adapta o banheiro, porque eu não sei se daqui a pouco eu vou precisar de adaptado. E assim, a Risa, tadinha, ela fica neurótica, ela fica revoltada. Para de brincar com isso. Eu digo, não. Não é que eu ache que eu vou chegar no ápice da doença, mas eu tenho que me conformar que eu posso chegar no ápice da doença conforme o avanço dela. E se eu chegar, eu preciso estar consciente de tudo que ela vai me trazer, sabe? Então, assim, eu preciso tá assim. Ele cria edemas, eu tenho edemas ósseos, né, na lombar e no cóccix, é um nome maravilhoso, cóccix. Eu tenho edemas ósseos, foi uma das coisas que ajudaram a diagnosticar a espondilite. E o avanço da doença é isso, ele cria edemas ósseos entre as vértebras da coluna, ele vai criando. E esses edemas, eles vão calcificando. Eles podem calcificar. E se eles calcificarem, vértebra a vértebra, ele calcifica aqui no meio. Então, ele liga uma vértebra a outra. E as vértebras, elas são separadas. Elas têm como se fosse um líquidozinho, assim, entre elas, né? Que elas precisam movimentar. Para que a gente se movimente, os órgãos internos, eles não sejam pressionados. Tudo, ela movimenta e a gente se movimenta aqui, né? A do pescoço, a gente movimenta aqui o pescoço. Então, todas as vértebras da coluna vertebral, elas servem dançam para que a gente consiga se movimentar. Uhum. E eu não me abaixo mais como eu me abaixava antes, por exemplo. Né? Eu já fiz balé, eu já fiz futsal, eu já fiz handball, eu já fiz quase tudo aí o que tem de esporte, e eu me abaixava, pegava reta no pé. Hoje eu não me abaixo nem até meu joelho, por conta das questões da coluna. Mas elas esse é o desenvolvimento da doença. É basicamente isso. Chamam de coluna de bambu. Os edemas ósseos se calcificam entre as vértebras. A calcificação é como se estivessem formando ossos, eles vão se transformando em ossos, né, que não existem ali, entre aspas. E essa calcificação interliga as vértebras e elas não conseguem mais se movimentar. Com a falta de movimento, elas vão deixando de movimentar onde está calcificado. Vamos supor que aqui na minha cervical calcifique, eu não vou conseguir mexer o pescoço de um jeito normal, porque ela está interligada, ela não está solta, ela está dura.
né? Então, como a doença ela inicia na lombar, geralmente os edemas estão na lombar, né? Eu não tenho, em outras partes eu não descobri edemas ósseos, mas na lombar e no cóccix, sim. E quando eles calcificam, eles interligam. A lombar é o principal, é o início da doença, é onde ela começa de lá, da nossa lombar, e segue para outros caminhos, né? E nós temos os mesmos direitos de cadeirantes. Eu não disse isso na conversa da gravação, mas a gente tem a espondilite anquilosante está literalmente na Constituição ali, na Constituição mesmo, né? E temos os mesmos direitos de cadeirantes, porque possivelmente, com o avanço da doença, é para a gente ser um cadeirante, porque o movimento das pernas ele é o que geralmente se perde. Então, é por isso que eu brinco e eu falo e tudo, e eu não acho que chegue, né, no ápice da doença, ao meu ver, em mim. Eu acho que eu não chego no ápice da doença, mas se eu chegar, e aí envolve as questões de relacionamento social, eu fico, tá. E as pessoas que olham para mim hoje, como uma pessoa que anda, mesmo que às vezes esteja andando assim mancando, mesmo que às vezes esteja andando com a pontinha no pé porque o calcanhar tá, mas a pessoa que anda vão olhar para mim da mesma forma quando se acontecer o ápice da doença e eu precisar estar em uma cadeira de rodas porque eu não tenho mais movimento das pernas, será que vai ser a mesma coisa, o mesmo tratamento, a mesma, Sim. as pessoas vão me olhar da mesma forma, né? Então, tudo isso eu penso em um relacionamento amoroso e envolve isso, né? Relacionamento de amizade envolve isso, relacionamento familiar envolve isso, todos os relacionamentos da gente envolvem isso. Então, é um pouco mais complexo do que só você ter uma doença, né? Eu conheço casos de pessoas com espondilite que ficaram curvados sem. Um deles fez várias e várias e várias cirurgias, morreu, acho que ano passado. Um senhor que tinha que a gente chama, para não chamar espondilite anquilosante, a gente chama EA, tá, gente? E Facilita. facilita bastante. Por isso que lá no meu Instagram tem info EA, que às vezes eu posto alguma coisa com um triângulozinho amarelo, info EA é relacionado à doença. Certo. E esse senhor, não só ele, mas esse senhor fez várias cirurgias para conseguir ver o céu. A doença fez ele se curvar e ele só via chão. E ele não via o céu. E ele fez vários procedimentos cirúrgicos, conseguiu ver o céu, e depois de um tempo que ele estava assim, estabilizado e tudo, ele morreu, infelizmente, né? Mas a gente pode fazer muita coisa, algumas coisas, só que tem coisas que a gente é um pouco mais limitado. Não sempre, às vezes a gente pode estar mais limitado a algumas situações, né? Eu sei que é teologando, tá, gente? Mas tem. Eu sei que é coisa aqui o canal é de crente, mas para quem conhece a banda Imagine Dragons, o Dion Reynolds, que ele é o vocalista principal da Imagine Dragons, ele tem espondilite anquilosante. Ah, não sabia. Ele canta, ele pula, ele brinca e tudo mais, e ele tem espondilite. Então você não está proibido de fazer as coisas. Você pode fazer o que você conseguir fazer, o que você conseguir fazer. Né? Ele tem, inclusive, acho que é da Novartis, que é uma empresa farmacêutica, enfim. Acho que é a Novartis, que ele tem um canal lá nos Estados Unidos, não. Eu não lembro onde ele acontece as entrevistas, assim, mas eles chamam AES Life, que em inglês, o nosso EA aqui, né, que é o Ankylosing Spondylitis, eu não sei falar como é o nome em inglês ao certo, que eu nunca catei Em português. Em mas português é difícil. AES Life, né, a AES Life, que é um programa da Novartis que o Dion Reynolds, ele entrevista pessoas no seu cotidiano que tem espondilite anquilosante. Então, uma é chefe de cozinha, outra trabalha remotamente em casa. Então, ele entrevista essas pessoas. E muita gente não sabe que ele tem, mas ele tem um jogador de vôlei aqui do Brasil que se aposentou já por conta da espondilite, tem repórter que já foi diagnosticado com espondilite, né, e assim, tem algumas celebridades aí que são afetadas, assim, com esse problema, até muitos outros de autoimune, mas esse especificamente. Então, a gente pode fazer o que a gente conseguir fazer, né, nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas a gente pode, assim,
Então, planos, assim, nem sempre eu estou disposta a ter uma vida social normal, nem sempre eu estou disposta, às vezes eu estou na minha, às vezes as pessoas acham que é porque eu, antissocial, não quero socializar, às vezes é mesmo, às vezes não quero socializar mesmo não, porque eu não tô com paciência, sabe? E as pessoas não têm culpa e eu não gosto de estar na pessoa sem ela ter culpa. Então, esses dias eu saí de um monte de grupo de WhatsApp, não tinha nada a ver com ninguém, era realmente porque eu não tava com paciência pra nada, e ninguém. E às vezes tá lá o meu WhatsApp e um monte de conversa e eu não quero abrir, eu não quero falar, eu não quero Sei. olhar pra tela, eu não quero fazer nada. E, assim, essas coisas acontecem, é normal acontecer, né? Então, basicamente é isso. Seu filho Hoje tá meu te trabalho. chamando. O Olaf tá aqui, tá me pedindo atenção, meu Ele tá filho. dizendo, vocês estão conversando demais já. É o meu filho, gente, que não pode ver um gato, ele pula aqui. Mas é isso. Quanto a planos, eu faço. Tenho meus planos, assim, É isso que eu ia te próximos. perguntar aqui no final. Desculpa interromper, mas aí geralmente eu deixo para o final realmente a gente perguntar sobre os planos aqui no Vida Real, porque é isso que também interessa, para que as outras pessoas também vejam isso, não é? No anterior, eu fiz a mesma pergunta e vou ficar fazendo sempre aqui no Vida Real. A gente tem aqui uma vida, mas e daqui para frente, né? Você falou aí sobre a questão do romance, de um namoro, de um futuro casamento, mas isso está nos teus planos para frente? Casar, né? Ter Não, filhos, ter uma casa? Eu já sei um pouco da resposta porque a gente já conversou antes. Mas e aí? Será que da última conversa que a gente teve para cá não mudou alguma coisa, não? Mas não, 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 como é que assim, estão, como é que estão os planos da Sara Jéssica para o futuro, certo? Diante de tudo que a gente já ouviu aqui. meus planos, assim, em relação a socialmente falando, que inclui vários tipos de relacionamento, né? Quando a gente fala de relacionamento, o povo só pensa em namoro. E não tem só relacionamento Sim, sim. amoroso, não, meu povo. Não, Tem não. todo, relacionamento é tudo da gente é relacionamento. Mas, assim, eu nunca na minha vida tive planos de casar e ter filhos. Não é porque eu sou contra casamento ou isso, ou porque eu nunca pensei. Só não foi assim. Eu tenho uma prioridade de casar e ter filhos. Nunca tive como prioridade dentro da minha vida, realmente nunca tive. Não significa que eu nunca pensei. Né, eu já tive, quando eu namorei, eu pensei em um relacionamento com um futuro e tudo mais, porque senão eu não teria namorado, né? Vou namorar para ficar namorando para sempre, ninguém namora para sempre. Então, assim, aconteceu já de eu pensar nisso, mas como nunca foi uma coisa que estava dentro dos meus planos e prioridades da minha vida, não, hoje eu tenho 28 anos, estou, aí, como eu disse, beirando os 29, não sou frustrada por não ter um namorado, não ter um noivo, não ter casado, não ter meus filhos, não sou frustrada por isso, de forma nenhuma. É ótimo namorar e eu vivo muito bem quando namoro e quando estou solteira também, não é uma coisa que me frustra, que não é, eu convivo muito bem com isso mesmo, né? Acho que a minha convivência com a questão toda da doença me ajudou nisso, né? Eu tenho já uma preocupação aí eterna, eu vou parar de falar eterno, porque eterno é com Deus. Na minha vida eterna terrena, eu tenho já essa preocupação. Então, não é que eu me apeguei a isso, eu só não tenho isso como prioridade. Mas, assim, se acontecer de eu ter um relacionamento amoroso e tudo, e casar, ótimo, não tenho problema nenhum com isso, é tranquilo também. Mas os meus planos, eles são a curto prazo. Eu sempre faço planos a curto prazo. Eu acho que muitas vezes a gente faz muita coisa a longo prazo, a gente não cumpre nem um terço da metade do que a gente faz. Então, eu sou mais de curto prazo ultimamente e tento cumprir tudo o que eu quero nesse curto prazo. Para mim é mais negócio. E é começar o meu negócio, né? Eu trabalho aí para um instituto até junho, para nosso instituto amado, Instituto Na Boa, dê uma força, a gente é uma instituição maravilhosa, com projetos maravilhosos, que pessoas da nossa convenção elas são envolvidas, então vamos ajudar aí, tá? E eu trabalho para o instituto como social media, né?
e dentre várias outras coisas que a gente faz lá dentro e tudo mais. Mas eu, em junho, estou saindo, e aí quero começar uma coisa minha mesmo, considerando que eu não posso trabalhar como CLT, uma empregada de CLT normal. Eu quero montar um negócio para mim, né? Estou estudando isso, e, enfim. E aí, esse é meu plano, é o meu negócio, o meu trabalho, para trabalho mesmo. E eu estou fazendo também um curso de línguas, para que daqui a um tempo eu creio que eu vá talvez para algum outro lugar, trabalhar remotamente, que o trabalho dentro do marketing digital, a gente tem essa vantagem de trabalhar remotamente, né? Como vários outros trabalhos também tem essa possibilidade, principalmente hoje. E aí, assim, de realmente conseguir trabalhar remotamente de outros cantos, outros países mesmo, assim, sabe? E eu tenho essa visão hoje. Nunca tive, não por conta do estado, da cidade, do país, eu amo tudo. Detesto quem fala mal, não me dou com quem fica falando mal o tempo inteiro de Brasil, do Ceará, de Fortaleza. Não, eu acho que a gente precisa muito defender nossa cidade, nosso estado, nossa região Nordeste, né? A gente precisa defender muito o nosso país. Então, não é porque eu acho tudo horrível, mas eu acho que é um crescimento, um desenvolvimento pessoal e profissional quando você se possibilita fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu acho importantíssimo isso. Acho massa, maravilhoso e tenho esses planos. Meus planos estão aí para, no máximo, um ano, estourando um ano e meio. Meus planos vão rodando de acordo com esse um ano e meio, e depois eu planejo mais uns 6 meses, um ano e meio. E é assim, de pouco em pouco tempo, a gente vai fazendo esses planos, né? E é isso, trabalho, desenvolvimento pessoal, e no que eu puder ajudar outras pessoas com o que eu conseguir ajudar, né? Continuar cantando, que é uma liberdade muito grande, Isso é é uma ótimo. liberdade muito grande, continuar trabalhando no reino e cantando, e é isso. É o dom que Deus deu pra gente, a gente. Muito bom. Gente, essa é a Sara Jéssica, um pouquinho da história dela, certo? Ainda tem muita coisa que ela poderia estar falando aqui, mas aí vamos dar outras oportunidades para que a gente encontre com ela também e ela possa testemunhar aí de coisas legais que Deus está fazendo na vida dela. E também no finalzinho do Vida Real, sempre eu deixo um momento para a pessoa, para o convidado, convidada, dar uma palavra aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Será que você tem alguma palavra para os nossos jovens, para a galera aí que está ouvindo e assistindo a gente? A palavra que eu tenho é que, por mais que às vezes a gente se sinta ou sozinho, ou que as dificuldades sejam muito grandes, não tem problema. A gente se sentir só às vezes, não tem problema. Eu sempre digo que é quando a gente está bem lá embaixo que a gente consegue se reerguer, a gente não segue se não tiver superado as coisas completamente. Para a gente superar, a gente precisa estar bem lá embaixo mesmo, o que eu chamo de fundo do poço, às vezes, né? E às vezes o nosso fundo do poço não é o que a gente acha que é muito além daquilo. Então a gente sempre aguenta mais do que o que a gente acha que aguenta. E não tem problema a gente se sentir triste, não tem problema a gente se sentir raiva, não tem problema a gente sentir qualquer coisa. Mas a gente tem um Deus que a gente pode colocar nas mãos dele, que a gente coloca nas mãos dele tudo, e que por mais que não seja no tempo que a gente quer, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, né? O melhor livro da Bíblia que tem, que é Eclesiastes, e quem concorda respira, o melhor livro é Eclesiastes. E tem um dos textos que eu sempre uso como referência para tudo, que é o meu capítulo predileto, que é o Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo, que há tempo para tudo, todas as coisas debaixo do céu, né? E há tempo para tudo, há tempo para a gente passar as coisas ruins, né? E depois delas vem as boas, e só vem as boas quando vem as ruins. Porque se não passa por uma tristeza, você não sabe o que é uma alegria. Então, há tempo para tudo. Há tempo para a gente colher e para a gente plantar o que colheu, há tempo para a gente chorar e há tempo para a gente sorrir. Então, tudo tem o seu tempo para acontecer. E, assim,
a gente tem que aprender a respeitar o nosso tempo, né? A gente tem que aprender a respeitar nossas emoções, a lidar com elas, não jogar elas fora. Tô triste, eu não quero. Tô com raiva, eu não quero. Mas a lidar com essas emoções, porque elas se completam e a gente precisa aprender a lidar com elas. A gente precisa aprender a ser gentil com as pessoas, porque nem sempre a gente sabe o que elas estão passando, né? O pastor Daniel falou, aí vocês veem a Sarah Jéssica assim, e nem sempre sabem de fato, praticamente. Assim, hoje algumas pessoas sabem, mas a maioria das pessoas da minha vida nem sabe que eu tenho problema de saúde. Então, ser gentil com as pessoas, a gente não sabe o que elas estão passando, né? A gente não sabe o que é que está acontecendo no íntimo delas. E pegando o gancho do ser gentil, principalmente com a gente. Né? A gente muitas vezes é gentil com nossos amigos, com a autoestima dos nossos amigos, com o trabalho dos nossos amigos, com os estudos dos nossos amigos, as conquistas deles, o sofrimento deles, a gente não faz isso pela gente. Então, a gente tem que ser gentil com a gente também. Né? A Bíblia fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Ela não fala para a gente ser egoísta, amar a gente e não ao outro. E aí um monte de gente vai discordar, mas não fala também para a gente ser só altruísta, que é amar só os outros, não a gente. Ela diz para a gente botar um equilíbrio entre o altruísmo e o egoísmo, porque nós ou somos mais um ou outro, não tem como correr, ou a gente é altruísta ou a gente é egoísta, geralmente, todo mundo é assim. Mas a Bíblia fala para a gente achar esse equilíbrio, porque amar ao próximo a gente tem que amar, mas como a nós mesmos. Então a gente precisa se colocar também dentro disso. Né? Eu aprendi isso de uma forma bem difícil, aprendi isso na marra, na pé, assim, mas eu estou aprendendo. Ainda não está 100%, mas eu sempre vai aprendendo sobre isso e vai agregando. Então, a tua câmera travou, não foi? Foi porque ele já está pronto. Então é isso, a gente amar ao próximo e nos amar também, e ser gentil com o próximo e com a gente também, ter compaixão com o próximo e com a gente também. Às vezes a gente tem compaixão com todo mundo, mas com a gente. E quando a gente passa por um problema, não tem problema você se sentir ali, falar para as pessoas sobre ele, se sentir fraco ou qualquer pedir coisa. Ajuda. Isso, principalmente, sabe? Não adianta você ficar, não é engraçado você ficar, eu não vou demonstrar vulnerabilidade. Não vai agora, mas quando você tiver para papocar mesmo assim, você vai ter que demonstrar. Então demonstre enquanto você não parece louco, porque daqui a pouco você vai demonstrar parecendo um louco, e isso não é legal. Então demonstre enquanto você tem tempo de estar melhorando isso, né? E é isso, a gente conseguir ter essa visão ampla das pessoas e a gente também ter essa visão em relação a nós mesmos, porque para a gente conseguir modificar as coisas, a gente precisa se conhecer um pouco, né? E é isso, saber que Deus está sempre ali com a gente, dando a força que a gente acha que não tem. Benção. Ótimo, Sara. Galera, então, depois dessa palavra aí da pregadora Sarah Jéssica, SJ, nós vamos encerrando aqui, mas eu quero saber se você gostou desse conteúdo, e se você gostou, clicar em gostei, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo está sendo relevante para um grupo de pessoas, além de você poder compartilhar esse conteúdo, mas eu quero renovar ainda a sua inscrição. Quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum conteúdo. É vídeo novo todo dia aqui no canal Teologia, tá certo? E todos os domingos, às 21 horas, tá saindo essa playlist Vida Real. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, você possa compartilhar isso aí e que Deus abençoe sua vida. No final, ainda deixo 2 outros vídeos para você escolher o melhor para você, clicar lá, porque de teólogo e louco, você já sabe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.